Salomão nos alerta sobre a importância de nunca confiar em uma mulher para algo que vá além da honra especial que devemos ter. De acordo com a palavra de Deus inspirada divinamente, é sábio prestar atenção quando pessoas experientes falam sobre o assunto. Hoje vamos estudar o tipo de mulher em quem você nunca deve confiar. Antes de iniciar, deixe seu like para não esquecer e já se inscreva aqui no canal, Cola Aqui Cristão. Levando em consideração as advertências de Salomão, no final deste sermão veremos como é uma mulher de Deus em contraste com a experiência de Salomão com mulheres. Salomão é um exemplo negativo, tendo tido inúmeras esposas e concubinas. No final de sua vida, ele conheceu a futilidade de seus prazeres com as mulheres e suas ações foram vistas como loucura. Quando um homem assim fala sobre o tipo de mulher em quem não devemos confiar, devemos ouvir com atenção. No livro dos Provérbios, o rei Salomão nos aconselha sobre as qualidades que devemos buscar em uma esposa. Ele nos diz que uma mulher virtuosa vale mais do que rubis, que é trabalhadora e uma boa administradora de sua casa. Além disso, ele nos diz que uma boa esposa é confiável, amorosa, gentil e fonte de alegria e vitória para seu marido. No livro de Eclesiastes, Salomão admitiu que cometeu erros em suas escolhas de mulheres e nos adverte a não sermos enganados pela beleza ou charme, mas a buscar uma mulher de bom caráter, inteligência e segurança. Ele aconselha um olhar além das aparências e escolhe uma mulher leal, confiável e que compartilha nossos valores e opiniões. O conselho de Salomão continua sendo relevante nos dias de hoje. Escolher o parceiro certo é uma das decisões mais importantes que tomaremos em nossas vidas e isso nos afetará nos anos futuros. Agora vamos estudar os provérbios de Salomão sobre os tipos de mulheres em quem nunca devemos confiar ou permitir em nossas vidas. Os provérbios de Salomão abordam as diferentes categorias de mulheres nas quais você nunca deve confiar ou permitir em sua vida, destacando os perigos associados às mulheres amorais. No livro de Provérbios 23, versículos 27 e 28, Salomão compara uma prostituta a uma cova profunda e uma sedutora a um poço estreito. Ambos residem à espera de suas vítimas e aumentam o número de infiéis entre os homens. Nessa passagem, o rei Salomão menciona dois tipos de mulheres: a prostituta e a esposa rebelde. Ambos representam perigos e têm o potencial de liderança para o caminho errado. A prostituta é comparada a um poço profundo, um lugar perigoso e obscuro. Ela também é comparada a um ladrão que espera emboscada para atacar homens desprevenidos. Por outro lado, a esposa rebelde é comparada a um poço estreito. Esse poço pode parecer convidativo e refrescante no início, mas, na última análise, é um lugar perigoso e fatal. Ela também é uma multiplicadora de fidelidade, espalhando sua influência e conduzindo outros ao caminho da destruição. O aviso do rei Salomão é claro: a imoralidade sexual pode nos levar à destruição, arruinando nossos relacionamentos, famílias e vidas. Além disso, suas consequências podem afetar não apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Um exemplo perfeito do tipo de mulher mencionado em Provérbios 23, versículos 27 e 28, é a esposa de Potifar. A esposa de Potifar é um personagem bíblico cuja história serve como um alerta para os perigos da tentativa sexual e suas consequências. Ela era esposa de Potifar, um egípcio oficial encarregado da guarda do palácio do faraó. Segundo a Bíblia, ela foi atraída por José e tentou seduzi-lo repetidamente. No entanto, José tirou seus avanços, dizendo: como poderia eu cometer tão grande maldade e pecar contra Deus? Sabemos que José morou na casa de Potifar por 11 anos e durante esse tempo, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. Portanto, ele resistiu à tentação por 11 anos. Apesar da recusa de José, a esposa de Potifar continua a persegui-lo. Um dia, ela o encurralou e tentou forçar-se sobre ele.
José conseguiu escapar, deixando o seu manto em suas mãos. Em seguida, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela. Podemos aprender muitas lições com a esposa de Potifar e com José. Lições que podemos aprender com a esposa de Potifar. As pessoas erradas podem acusá-lo e tentar destruí-lo, mesmo quando você é inocente e não fez nada de errado. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos, onde existem homens e mulheres como a esposa de Potifar. A esposa de Potifar estava disposta a destruir a vida de outra pessoa para satisfazer seus próprios desejos lascivos. Ela estava disposta a usar seu poder e influência para obter o que ela queria, sem se importar com seu marido, seu casamento ou com a vida humana em geral. Ela estava disposta a enviar José para a sepultura, a fim de satisfazer seus próprios desejos. Como cristãos, somos chamados a viver vidas de pureza, evitando a imoralidade sexual e honrando a Deus com nossos corpos. Isso significa que devemos ter cuidado com as companhias que mantemos e as escolhas que fazemos. A esposa de Potifar serve como um aviso sobre os perigos da tentativa sexual. Ela era uma mulher conduzida por seus próprios desejos lascivos, disposta a usar seu poder e influência para satisfazê-los. Ela estava disposta a destruir a vida de outra pessoa para satisfazer seus próprios desejos lascivos. Isso nos lembra da importância de resistir às tentativas que surgem em nosso caminho e de escolher a Deus com nossos corpos e ações. Agora vamos examinar algumas lições que aprender com José. Sua resistência à tentação é um exemplo poderoso para todos nós. Ele nos lembra que, não importa o quão forte a tentativa possa ser, sempre temos uma escolha. Podemos escolher ceder aos nossos desejos e nos entregar ao pecado, ou podemos escolher resistir à tentativa e honrar a Deus com nossos corpos e ações. Agora que analisamos o tipo de mulher que você deve evitar como homem e o tipo de mulher que você deve se recusar a ser como mulher, vamos agora examinar alguns exemplos de mulheres que a Bíblia apresenta. A Bíblia recomenda procurar o tipo de mulher que você deve se esforçar para ser. A mulher graciosa retém honra, e os homens fortes retêm riquezas. Isso significa que uma mulher graciosa traz honra ao seu marido, à sua família e à comunidade em que vive. Ela é respeitada e admirada pelos outros por causa de sua gentileza e caráter exemplar. Além disso, ela contribui para a prosperidade e sucesso de seu marido, pois o apoia, encoraja e ajuda a alcançar seus objetivos. Um exemplo de uma mulher virtuosa é encontrado em Provérbios, conhecido como uma mulher virtuosa. Nesse trecho, o rei Salomão descreve as qualidades e a conduta de uma mulher exemplar. Ele a descreve como alguém de valor inestimável, cujo coração confia no Senhor. Ela é trabalhadora, diligente e cuidadosa em suas responsabilidades. Ela administra bem sua casa, cuida de sua família e é conhecida por sua segurança e generosidade para com os necessitados. Esses exemplos nos mostram que existem mulheres virtuosas e dignas de confiança. É importante buscar essas qualidades em uma parceira de vida e também cultivá-las em nós mesmos. Ao escolher uma esposa, devemos valorizar o caráter, a integridade e a devoção a Deus. Portanto, embora existam advertências contra a confiança em mulheres ímpias, a Bíblia também nos oferece orientações sobre o tipo de mulher que devemos procurar e confiar. Valorizar a sabedoria de Salomão e seguir os princípios divinos nos ajudará a tomar decisões sábias em relação às nossas relações e nos conduzirá a uma vida plena e abençoada. Além disso, a Bíblia também destaca a importância da igualdade e do respeito mútuo entre homens e mulheres. Embora haja diferentes papéis e responsabilidades específicas atribuídas a cada gênero, isso não implica superioridade ou inferioridade. A Bíblia ensina que homens e mulheres são igualmente amados e valorizados por Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a importância do amor e do respeito nos relacionamentos conjugais.
Ele instruiu os maridos a amarem suas esposas, assim como Cristo amou a Igreja, e as esposas a se submeterem amorosamente à liderança de seus maridos. Essa submissão não significa inferioridade, mas sim uma ordem amorosa estabelecida por Deus para a unidade e harmonia no casamento. Além disso, a Bíblia destaca várias mulheres notáveis e influentes em suas narrativas. Mulheres como Esther, Débora, Ruth, Maria, mãe de Jesus, e muitas outras desempenharam papéis cruciais na história bíblica e foram instrumentos usados por Deus para realizar grandes feitos. É importante lembrar que a interpretação e compreensão da Bíblia podem variar entre diferentes tradições religiosas e indivíduos. Enquanto algumas pessoas interpretam certos textos de forma literal e aplicam as instruções culturais e contextuais da época, outras adotam uma abordagem mais contextualizada, considerando o contexto histórico-cultural e os princípios gerais de amor, justiça e igualdade que perpassam as Escrituras. Em conclusão, existem mais mulheres maravilhosas por aí, pois Deus não parou de criar suas filhas maravilhosas.